Olá, sou o professor Luiz, do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver essa questão que caiu na FATEC 79. Então, a questão diz o seguinte: o triângulo ABC é isósceles e o círculo tem raio 4 centímetros. A área achurada é... Temos as opções: letra A, 8 que multiplica π menos 1, letra B, 8 que multiplica 2π menos 1 e letra C, 8 que multiplica π menos 2. Então vamos ver a resolução dessa questão. Você está observando aí na figura que nós temos aí um círculo e temos um triângulo ABC que está inscrito neste semicírculo. Isso porque os vértices aí do triângulo ABC, observe que o lado AC, esse que eu estou marcando aí para vocês, ó, é exatamente o diâmetro deste círculo, é o diâmetro desse círculo. E dizemos que esse triângulo está inscrito no semicírculo. Então vamos à resolução e vamos ver aí algumas propriedades. Então nós temos aí a nossa figura, um triângulo ABC, que está inscrito na semicircunferência, nesse semicírculo aí. Nós sabemos que existe uma propriedade para isso. Observe aqui, ó, que nós temos aqui um ângulo inscrito. Esse ângulo aqui, ó, que estou marcando, o ângulo B, ele é chamado de ângulo inscrito. Observe que os lados deste ângulo aí, ó, eles são secantes aí à circunferência. Ora, temos aí o seguinte: nós já sabemos que um ângulo inscrito, ele sempre é a metade do ângulo central, tá? Então, você deve estar observando aqui, ó, que nós temos aqui entre A e C, o arco AC, ó, esse que eu estou marcando para vocês, ó, o arco AC, ele mede 180 graus, é meia volta, mede 180 graus. Então, com isso, eu vou concluir que esse ângulo B aí é um ângulo reto, tá? Então, ele vai medir 90 graus. Isso porque o ângulo inscrito, ele sempre será a metade do ângulo central correspondente, tá? Como o ângulo central correspondente é o arco de meia volta, então é 180 graus. E a metade de 180 é 90. Então podemos ver isso aqui, ó. Então nós temos aí, ó, o que eu falei para vocês. Temos o triângulo ABC, ele está inscrito na semicircunferência, ou seja, na parte aí superior ao diâmetro BC, tá? Ele está inscrito. E sabemos que este arco aí, como mostrei para vocês, esse arco aqui, o arco BC, esse arco da parte de baixo, ó, é um arco de meia volta, portanto ele mede 180 graus. Como ele mede 180 graus, esse triângulo aqui, ó, ele obrigatoriamente será um triângulo retângulo, isso porque aquele ângulo lá, o ângulo A, esse ângulo A aqui, ó, ele é um ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central correspondente. Então temos aí, ó, observando o seguinte detalhe. Lá na questão diz o seguinte, ó, o triângulo ABC é isósceles e o círculo tem raio medindo 4. Então vamos aqui, ó. O triângulo é isósceles. Então preste atenção para o seguinte fato. Se ele é isósceles, então, nós temos aí um triângulo retângulo, à direita aí você está vendo um triângulo retângulo. Se ele é isósceles, nós sabemos que a hipotenusa, esse que eu estou marcando para vocês aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo aí é o diâmetro desse círculo. Isso aí é a hipotenusa. E nós sabemos que num triângulo retângulo, ou seja, que tem um ângulo de 90 graus, o maior lado é a hipotenusa. E a informação que acabamos de ler é que esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, os outros dois lados que não
não é a hipotenusa, que são chamados de catetos, eles têm a mesma medida, segundo a informação que foi dada, tá? Então, esses dois lados aqui, ó, este lado e este lado são congruentes, têm a mesma medida. Não poderia pegar um dos catetos com a hipotenusa, porque sabemos que num triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado. Então só posso concluir que os catetos desse triângulo aí são iguais, tá? Nós vamos chamar aqui cateto de medida A e cateto de medida A, aqui também. Sabemos que o raio desta circunferência, o raio da circunferência mede 4, tá? O raio dessa circunferência mede 4. E notamos o seguinte, que este segmento aqui, ó, o segmento que vai do centro até o vértice do triângulo, que seria o vértice A, ó, nós temos aí o nosso triângulo A, B, C, do vértice A até o centro da circunferência, isso aqui também, ó, isso aqui também é o raio desse círculo e coincide com a altura desse triângulo retângulo. Então, essa altura aqui mede 4, que é o raio desse círculo aí, tem o mesmo valor. Observe que essa altura tem o mesmo valor do raio. Então, para calcularmos a área desse triângulo, basta eu pegar a base, que é 8, eu somo aí 4 mais 4, ó. Basta pegar a base desse triângulo, que é a hipotenusa, e multiplicar pela altura, que no caso aí é o vértice que vai do vértice A até o centro da circunferência, que mede 4. Multiplicando e dividindo o resultado por 2, eu tenho a área deste triângulo. Porém, não é isso que nós queremos calcular, tá? Queremos calcular aquela área que eu mostrei para vocês lá no início, esta aqui, ó. Queremos calcular essa área achurada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse triângulo, depois eu calculo a área do círculo de raio 4, divido por 2, porque estou interessado só nessa metade acima, tá? Nesse semicírculo acima, no semicírculo de árculo ABC. Então, aí eu pego esta semi-área desse semicírculo, subtraio a área do triângulo retângulo aí eu vou encontrar justamente esta área que foi achurada. Esta área que está achurada de preto aí, ó, tá? Então, vamos lá, vamos calcular a área desse triângulo retângulo e a área desse semicírculo de raio 4. A área do triângulo é muito fácil. Você vai fazer o seguinte, para calcular a área do triângulo, basta pegar a base, que é 8, multiplicar pela altura, que é 4. Observe no triângulo, no círculo aí, ó, à direita, tá? Então, nesse triângulo retângulo que está escrito nesse semicírculo. Então, eu pego a base, que é a hipotenusa, que é 8, multiplico pela altura, que é 4, e divido o resultado por 2. Assim, eu vou encontrar a área do triângulo. 8 vezes 4 é 32, dividido por 2 dá 16. 16 centímetros quadrados. É a área do triângulo retângulo. Agora precisamos calcular a área do semicírculo, ou seja, da metade desse círculo aí. Aí, depois que calculado esta área desse semicírculo, eu retiro a área desse triângulo, aí o que vai me restar é a área procurada, tá? Então, vamos calcular a área de um círculo de raio 4 e dividir o resultado por 2. A área do círculo, ou aliás, do semicírculo, tá? Do semicírculo, vai ser o seguinte, é pela formulazinha π vezes o raio ao quadrado, tá? A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, a área deste semicírculo vai ser π vezes o raio. Sabemos que o raio é 4. 4 ao quadrado dá 16 π centímetros quadrados. Só que eu vou precisar de pegar esta área aqui que eu acabei de encontrar e dividir por 2, porque eu preciso da área do semicírculo, não do círculo. Então, a área procurada vai ser a área do semicírculo
que é a metade de 16π, que sabemos que é 8π, é 8π, a área do semicírculo, menos a área do triângulo, que nós achamos que é 16 centímetros quadrados. Então, menos 16. Então, a área que estamos procurando vai ser, eu coloco aí o 8 em evidência, observe que aqui eu tenho 8, aqui 16 é 2 vezes 8, então dentro do parênteses vai ficar com π, observe a 8 vezes π, 8π, menos, aqui 16 eu fatorei 2 vezes 8, então aqui vai ficar o 2, e 2 vezes 8, 16. E aqui nós temos centímetros quadrados por se tratar de área. Então, a nossa área procurada, o que estávamos procurando é exatamente isso aí, ó. 8 que multiplica π menos 2 centímetros quadrados. Esta é a resposta. Então, observem aqui na nossa questão, a resposta da questão é justamente a letra C. Então, você vai marcar aqui, ó, letra C, colocamos aqui, ó, centímetros quadrados, tá? Se eu considerar aqui o raio como centímetro, então a área vai ser 8 que multiplica π menos 2 centímetros quadrados. Tá aí, espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Colabore aí com o nosso canal, não esqueça de dar o joinha, de se inscrever e de ativar o sino aí para receber a notificação dos próximos vídeos. Até uma próxima aula.